Fala músico, Luquinha na área, mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje galera, iremos ver um setup aqui de plugins gratuitos para SynthBass, tá? Mais um vídeo aí mostrando pra vocês setups, ferramentas com plugins gratuitos, tá? Usaremos 4 plugins aqui. Usaremos um SynthBass de exemplo, tá? Que a gente vai usar o Surge, a linha lá do SynthBass da Surge. Já fiz vídeo aqui no canal mostrando alguns, tá? Usaremos também o Shure Audio, tá? Que é um plugin aí que você consegue mudar um pouquinho o timbre, colocar um pouquinho de saturação, mexer ali, colocar um pouco mais de sub-bass ou um pouquinho mais de grave, tá? E consegue mexer em alguns parâmetros ali, simular ali um valvulado em cima, que vai dar uma levantadinha no timbre, tá? Usaremos também um arpejador, que é o Blue Arp, tá? Então ele vai fazer os arpejos SynthBass. E também utilizaremos aí o HYTP2, que é um trêmulo, tá? Que a gente vai fazer um pouquinho, vocês vão entender, dar um pouquinho de dinâmica aí no timbre também se a gente precisar, tá? Não necessariamente precisa usar os 4 ao mesmo tempo, é porque os 4 junto ali você consegue dar muita dinâmica, fazer muita coisa, tá? Em um timbre só. Então você usando esse preset aí você consegue resolver várias coisas, tá? Então agora, sem mais demora, vamos para o vídeo. Galera, antes de irmos para o conteúdo aqui, queria mostrar para vocês o seguinte, Reverse Pads, para quem não conhece, é o nosso pads contínuo aqui do canal, tá galera? Link na descrição, olha só como que ele funciona aqui, ó. Tá, vou ativar. Tenho 4 parâmetros aí diferentes para poder estar mexendo. E um reverse muito bonito. Trocando de tom apenas em um clique. Legal, né, galera? É isso aí, espero que você tenha gostado, galera. É um plugin muito leve, muito fácil de usar aí. Tá no link na descrição, aí conheça o nosso produto e ajude esse canal. Tamo junto. E aí, músico Luquinha na área, vamos para esse conteúdo aqui de hoje. Galera, seguinte, quero aqui mostrar pra vocês hoje um setupzinho, tá? De SynthBass, galera. É isso aí, SynthBass. Você que usa aí, você que é baixista, né? E usa aí SynthBass, você que é tecladista também, né? O setup que eu tenho para apresentar é esse aqui, galera, ó. Eu tenho aqui alguns programinhas para SynthBass aqui, para outras coisas também, tá? Mas eu vou usar aqui no SynthBass. Eu tô usando o SynthBass aqui da Surge, tá? Plugin gratuito. Aí você pode usar essas outras ferramentas que eu vou mostrar aqui no plugin que você usa aí de SynthBass, tá? Inclusive se você tá procurando timbre SynthBass, você vai encontrar aqui nesse Surge uma galeria só de SynthBass, que eu vou mostrar alguns bass aqui para você, beleza? Então, o primeiro plugin aqui, gratuito, todos os plugins que eu vou mostrar estão gratuitos, tá? Por que eu falei estão? Porque pode ser que alguns aqui, seja por tempo limitado, então já vê aí, confere no link, já baixa eles para você garantir aí, né, o timbre gratuito, tá? Então, beleza, estou usando aqui SynthBass da Surge, que é esse aqui, tá? Então aqui, ó, você clica aqui, temos a galeria, e aqui no lado esquerdo você tá vendo essa lista aqui, que são os tipos de timbres. Então o primeiro é o Bass, aí tem Brass, tem FX, Case, tem Leads, tá? É um sintetizador aqui que tem vários timbres. Então aqui a gente tem o Ataque, que é esse SynthBass aqui. Tem esse punch logo no que você aperta o timbre, né? Ó. Faz... Tá. Temos Bass 1. Bass 2. Bass 3. Tá? E o SynthBass aqui, o Surge, né?
possibilita aqui mexer em vários parâmetros. Tem muita coisa para mexer aqui, oitavas, se você quer tocar ele, uma oitava mais aguda, se você quer deixar ele poliacordes ou monoacorde. Tá? Então eu tenho essas possibilidades aqui também nele, tá? Então ele tem muita coisa mesmo, ó. Tem aqui ele tem todos esses timbres aqui, tá? Então aqui a gente vai usar o Bass 2, mas ele tem muita coisa aqui, tá? Isso aqui não é um review propriamente disso, então vamos usar o Bass 2 aqui para o nosso exemplo. Que é esse aqui, tá? E aí galera, o segundo timbre que eu tenho para mostrar para vocês, segundo VST, perdão, é esse aqui, ó. Luxura Audio aqui, que ele trabalha aqui algumas coisas do Bass, né? Vou ligar ele aqui. Vamos ver aqui o que ele tem. Então ele tem saturação aqui. Você pode aumentar a saturação. Aqui você pode ligar e desligar, né? O valvulado. Eu vou deixar ligado, saturação e ó. Tá? É bem sutil. Você pode vir aqui no Bass. Aplicar mais Bass nele, né? Ó, diferença. Ele dá uma levantada aqui nos graves. Você pode dar uma levantada no sub. Cuidado com isso aqui. Tá? Deixei alguém surdo aí agora. Mas tome cuidado, exatamente por isso. Se você estiver vendo no celular, galera, provavelmente você não está ouvindo quase nada do que eu estou fazendo aqui, porque não está pegando região grave. É necessário usar fones para um vídeo, para melhor proveito de vídeo como esse aqui, tá? Ou um monitorzinho de referência aqui, tá? Dependendo aí do fone, do monitor, vocês não vão conseguir ouvir muito bem o sub-bass, né? O sub-grave. E isso é um perigo, que às vezes você pode deixar ele muito alto e na hora que tocar numa caixa ou está tocando aí no ao vivo, na hora que tocar num lugar que tenha subgraves potentes, vai ficar absurdamente alto. Então tomem cuidado com isso aqui, tá galera? Então esse é o sub-bass. Então isso aqui dá uma levantadinha no bass, tá galera? Sutilmente, tá? Aí você tem aqui o input, que vai deixar aí a entrada mais alta, a saída mais baixa, aí você que vê, né? Normalmente eles vêm flat. Aí eu gosto de mexer um pouco aqui, principalmente se você quer que a saturação apareça mais e tudo mais, beleza? Vamos deixar aqui. Deixa eu dar uma levantada nesse som. Beleza, ok? Então esse é o segundo aqui VST que utilizaremos. E agora os próximos dois VST é o que vai dar dinâmica. Então tem hora que a gente vai usar ele, tem hora que não. Que é o Blue Harp. Esse aqui é um arpejador, tá? Vou ligar ele aqui. Então ele deixa aí com um arpejo, tá? Possibilitando aqui, se eu quiser fazer algumas alterações, não quero que toque a primeira nota daqui. Tá? Existe um vídeo aqui que eu falo, ensino, faço um resumão do que dá para fazer aqui com ele, tá? Vai aparecer no card aí para vocês, se você quiser aprender a mexer nessa ferramenta aqui, já deixa aí o vídeo salvo para você estar vendo aí e aprender a mexer nessa ferramenta. Aqui a gente vai usar o simples mesmo, tá? Mudei aqui para semicolcheia. Ele vai pulsar assim, tá? Beleza? E o outro timbre que eu tenho aqui é um trêmulo que eu posso jogar aqui em cima para fazer ainda mais dinâmica, tá? Deixei sincado aqui também, tá na semicolcheia. Eu vou ligar e ele vai tirar um pouquinho, ó, esse meu ataque. Tá vendo? Ele vai mudando um pouco o timbre, ó. Deixa mais seco, onda quadrada. Posso ir mudando as ondas aqui. Posso mudar também aqui. Foi muito. E dando efeito, ó.
Então de música para música a gente vai mudando aqui. Então vamos sentir isso aqui numa música. 3, 4. Simulando, né? A gente usaria aí no ao vivo. Refrão 2, 3, 4. Vou botar um arpejo aqui. Ponte 2, 3, 4. Só mais cedo, não. Vou botar as ondas. Refrão 2, 3, 4. Ponte 2, 3, 4. Virou um dance. Então aqui você aumenta muito a possibilidade do que você pode fazer, galera, tá? Com esses timbres aqui. Então é preset e com plugins todos gratuitos, tá? Então você não vai gastar. Faça o teste aí, baixe os plugins, né? Então esse aqui é um trêmulo, tá? Que vai aplicar aí a dinâmica. Você pode jogar ele em estéreo ainda, usando aqui as ferramentas, cortar regiões de graves e agudos. Uma coisa muito importante no Surge, e aqui vai uma dica para vocês. Se você estiver usando o Blue Harp, tá? O Blue Harp é importante ele ser o primeiro da cadeia, tá? Para ele aplicar o arpejador. Se você deixar ele embaixo, você não vai ouvir mais os arpejos. Deixa eu desligar isso aqui. Ó, ele não arpeja. Ele tem que ser primeiro que o timbre, tá? Importante dica aqui. Outra dica é o seguinte, galera. Se você usar esse mono ST aqui, ó, ele vai tocar somente as regiões mais graves, tá? Do teclado. Por exemplo, eu tô ali num dó e tudo que eu tocar pra cima desse dó, eu tô tocando no teclado. Vocês não estão vendo, mas eu tô tocando. Não tá saindo, tá? Então eu não preciso fazer corte, splitar o meu teclado se eu for usar desse jeito, tá? Ó. Agora apertei região grave, soltei, apertei no agudo e soltei o grave lá. Ó, tô tocando a grave. Então se eu estiver tocando no teclado, isso é interessante, que eu não preciso ficar splitando se for algo simples, tá? Se for tocar nessas partes baixas, que eu só vou usar o synth bass mesmo, fazer algum detalhezinho no piano ali, eu não preciso nem splitar, tá? Então é uma dica legal aí pra você usar no mono ST aqui, caso você queira isso. Senão você vai ter que splitar o seu teclado, tá? Galera, tem um outro vídeo aqui falando sobre synth bass, tá? Se você quiser aí se aprofundar mais e ver alguns outros timbres de synth bass aqui, os que eu mais gosto do Surge, vou deixar aqui pra você tá dando uma olhada aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vídeo rápido, é uma dicasinha bem rápida mesmo. E esse vídeo vai aparecer pra você aqui agora. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, deixa um comentário aí. Qual desses VST aqui você não conhecia, qual deles vai te ajudar. E tamo junto, até o próximo vídeo.